Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero inicialmente cumprimentar os nossos colegas deputados aqui presentes, desejar uma boa-vinda a todos vocês, para que tenhamos um segundo semestre bem produtivo aqui na Comissão de Constituição e Justiça, cumprimentar todos os assessores que estão na fase presente, as pessoas que hoje estão aqui acompanhando ao vivo, o pessoal que está acompanhando nós pelo TVAL. Dou início à continuidade dos trabalhos, submeto em discussão e votação a ata da 16ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já previamente distribuída aos senhores deputados. Coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanência como se encontra. Está aprovada a ata da 16ª reunião ordinária. Sejam bem-vindos, deputado Fabiano da Luz, deputado Márcio Machado. Vamos para a ordem do dia. Eu coloco em discussão o requerimento 008-2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, requerendo o desarquivamento do projeto de lei 366.6/2021, de autoria do deputado Adrianinho, que altera a Lei 15.939 de 2012, que dispõe sobre a simetria do valor do auxílio moradia e adota outras providências para vedar a concessão do benefício em situações que prevê. Coloco o requerimento em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o pedido de desarquivamento. Requerimento 009-2023, de autoria do deputado Pedro Baldissera, requerendo o desarquivamento do projeto de lei 072.6/2022. De autoria do deputado Celso Zucchi, que altera a linha C do inciso 2º do artigo 3 da Lei 7.987 de 1990, que disciplina o uso de veículos rodoviários oficiais nos 3 poderes do Estado e da outras providências, para garantir que as escolas públicas estaduais do ensino regular tenham à disposição de um veículo automotor. Coloco em discussão o requerimento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Passaremos agora a discussões e votações da matéria. Eu peço licença ao deputado Volney Weber, porque a deputada Ana Campagnolo fez uma solicitação para que a gente pudesse alterar a pauta, uma vez que ela tem compromisso previamente agendado. Então, deputada, a palavra está contigo. Obrigada, senhor presidente. Não pode dizer não para a mulher grávida, né, presidente? Que dá azar. Bom, como sempre, a minha pauta é muito rápida, são apenas 4 projetos sob minha responsabilidade e 3 deles nós fizemos um requerimento de diligência. Então, já vou adiantar aos senhores o projeto de lei número 10 de 2023, de autoria do deputado Emerson Stein, que regulariza a remuneração dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria do Estado de Segurança Pública, para instituir a gestão associada de segurança pública mediante convênio celebrado entre o Estado e os municípios catarinenses. Para este projeto de lei do deputado Emerson Stein, nós propusemos o pedido de diligência à Secretaria do Estado da Administração, à Secretaria do Estado de Segurança Pública e à Procuradoria-Geral do Estado, senhor presidente. Diligência do primeiro. Posso fazer os 3 em bloco? Melhor. Ótimo. Também para o projeto de lei 97 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente físico das escolas públicas e privadas nos estabelecimentos de ensino dos cursos fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante do Estado de Santa Catarina. Para este projeto, deputado Marcos da Rosa, nós apresentamos requerimento de diligência também à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Educação. Ainda quanto ao projeto de lei 136 de 2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a criação de um programa de monitoramento de pessoas com histórico de violência doméstica ou contra animais, nosso requerimento de diligência vai para a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Segurança Pública, Secretaria do Estado de Assistência Social, Mulher e Família. Essas três secretarias, senhor presidente. É isso. Coloca em discussão o projeto de lei 010/2023, do deputado Emerson Stein, projeto de lei 097/2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, e o projeto de lei 136/2023, do deputado Ivan Nats, todos relatados pela deputada Ana Campagnolo e todos com pedido de diligência. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência.
Sobre o projeto de lei do deputado Jair Mioto, de número 59 de 2023, eu adianto aos senhores que o nosso parecer é pela aprovação, pela admissibilidade do projeto. De que se trata? Dispõe sobre a implementação do sistema de inclusão escolar ABA para crianças com autismo nas escolas da rede pública do estado de Santa Catarina. É um programa internacional de atendimento, de assistência a essas crianças com autismo na educação especial. Nós fizemos diligência para a Secretaria de Educação, para a Fundação Catarinense de Educação Especial e para a PGE. Nenhum dos três órgãos consultados disse que o projeto era inconstitucional. Então, como cabe a esta comissão verificar a constitucionalidade e formalidade do projeto, nosso parecer, já adianto aos senhores, é pela constitucionalidade. Bom, as três diligências, no entanto, dizem que, apesar de não ser inconstitucional, já existem programas do Estado, do governo, que trabalham com a inclusão escolar, com a educação especial, e que esse programa não seria necessário, ou ele já é abarcado por outros programas do governo. Mas, como isso fica na questão do mérito do projeto, nós fizemos um relatório pela admissibilidade e deixamos a discussão sobre a viabilidade ou não de implementar esse sistema para a Comissão de Educação, que é a comissão de mérito. Então, percebemos que não há nenhum vício de constitucionalidade formal, a proposta vem estabelecida por meio de proposição adequada, é legítima essa apresentação por esse parlamentar, também em forma de projeto de lei ordinária, e não está inserido no rol de iniciativas que é privativo do governador. Ou seja, não existe nenhum obstáculo para que este projeto seja considerado constitucional, e o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei 59 de 2023, de autoria do deputado Jair Mioto. Projeto de Lei 059/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a implementação do Sistema de Inclusão Escolar ABA para crianças com autismo nas escolas da Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina. Projeto relatado pela deputada Ana Campanholo é pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto de Lei 059/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Pela admissibilidade. Obrigado, deputada Ana Campanholo. Agora voltamos à pauta original e passo a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente. Só uma questão, o deputado Sérgio Guimarães, por uma excepcionalidade, sim, pediu para participar da sessão online, a gente havia deferido, então a gente só estou comunicando vocês que ele vai entrar online aqui. Obrigado. Muito bem, senhor presidente. Bom dia a você, a todos os membros desta comissão, a deputada Ana. O que eu tenho aqui na pauta de hoje são projetos, e eu peço aqui, já a princípio aqui, respeitando a questão da celeridade, faça a votação em bloco de 2 PLs que são pela diligência. O PL de número 186/2022, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares para mitigar os impactos socioeconômicos da estiagem e das enchentes que incidem sobre o estado de Santa Catarina desde o ano de 2021 e adota outras providências. Esse eu solicito diligência ao BADESC e BRDE, à Secretaria de Estado da Fazenda, à Secretaria de Agricultura e à PGE, para que possam se manifestar como cada órgão possa participar e como, né, na participação, para fazer com que minimize os impactos negativos desses que sofrem com os impactos aí das enchentes, estiagens e catástrofes. E também o PL de número 10/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores de fumo no âmbito do estado de Santa Catarina. Esse eu solicito diligência à Secretaria de Estado da Agricultura, à EPAGRE e também ao Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Sinditabaco, e à Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA. Então, esses são os encaminhamentos de diligência dos 2 projetos, senhor presidente. Projeto de Lei 186/2022, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares para mitigar os impactos socioeconômicos da estiagem e das enchentes que incidem sobre o estado de Santa Catarina desde 2021 e adota outras providências. E também o projeto de Lei 010/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores de fumo no âmbito do estado de Santa Catarina.
O relator solicitou diligências que eu coloco em discussão. O pedido de diligências em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado os pedidos de diligência em ambos os projetos. Outros 2 projetos de lei sobre minha relatoria, que também relato em bloco, são matérias conexas a projetos de lei apresentados anteriormente a estes. É o caso do PL 0124 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati, que na legislatura anterior já havia sido apensado ao PL 92 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que tratam de renda básica, cidadania emergencial no estado de Santa Catarina. Veja só, deputada Luciane, foi apensado o projeto do deputado Fabiano da Luz ao da deputada Luciane, porém, a deputada Luciane já tinha pedido desarquivamento e agora o deputado Fabiano da Luz também pede desarquivamento. Então, há necessidade de apensar eles novamente, por o desarquivamento ter sido pedido em datas diferentes. Então, seria isso, senhor presidente, buscar novamente o apensamento dos 2 projetos. O que vale é o projeto do Fabiano, então, né? Volney, desculpa te interromper. Que o dele é o 92, né? Exatamente, desculpa, deputado Fabiano. O senhor estaria sendo prejudicado nesse caso, mas exatamente. É que o do Fabiano, o da Luciane foi apensado ao Fabiano. E a Luciane pediu desarquivamento agora, antes do que o deputado Fabiano. Então, para continuar tramitando dentro da normalidade, há necessidade de apensamento novamente. Projeto de Lei 124/2021, da deputada Luciane Carminati, que fica instituído o Programa de Renda Básica da Cidadania do Estado de Santa Catarina. Relatado pelo deputado Volney Weber, solicitou o apensamento ao projeto 092, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Eu coloco em discussão e em votação. Está aprovado o pedido de apensamento. Bem como, senhor presidente, o PL de número 75/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, que deve ser apensada ao PL de número 354/2022, da deputada Paulinha, que altera a lei de número 10.366 de 1997, que dispõe sobre a fixação da política de defesa sanitária animal e adota outras providências para fixar a data de validade dos exames de anemia infecciosa equina e mormo no estado de Santa Catarina, o qual, nesta data, encontra-se em tramitação na Comissão de Agricultura e Política Rural. Então, o caso da deputada Paulinha, o projeto já se encontra lá na Comissão de Agricultura, e o deputado Oscar, na mesma linha de projeto, ele entra com um novo, porém ele proibindo sacrificar animais com anemia infecciosa equina e mormo antes de ter o teste, ou o reteste do exame. E a deputada Paulinha, ela vai na mesma linha, porém ela estipula prazo para ter esse exame, entendeu? Deu positivo, um prazo X para se fazer já novamente o outro, então colocando datas e prazos nesse sentido. Praticamente os 2 projetos tratam da mesma matéria, do mesmo assunto, porém há necessidade aqui, do nosso ponto de vista, de apensamento. Projeto de Lei 075/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, que proíbe o abate de equinos diagnosticado com anemia infecciosa equina ou mormo, sem a realização de contraprova ou reteste do exame no estado de Santa Catarina, e dá outras providências. O relator, o deputado Volney, trouxe que já existe um projeto em tramitação, número 354/2022, de autoria da deputada Paulinha, e requereu apensamento. Eu coloco em discussão o pedido de apensamento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, o projeto de número 47/2023, de autoria do deputado Gessé, eu peço nesse momento a retirada de pauta. Ok. Dando continuidade, relatório e voto ao projeto de lei de número 338/2022. Do relatório, cuida do projeto de lei autuado sobre o número 338/2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda,
e que pretende instituir no âmbito do Estado de Santa Catarina a possibilidade de apadrinhamento por pessoas jurídicas e ou pessoas físicas de equipamentos e espaços públicos. Em sua justificação, o autor endossa que a medida, além de proteger o patrimônio público por meio da união entre poder público, iniciativa privada e grupos sociais organizados, busca promover a implantação, conservação e revitalização de áreas comunitárias de lazer. Da diligência, destaco que a Secretaria de Estado da Administração, por meio de sua Diretoria de Gestão Patrimonial, ainda que tenha declarado que a matéria não se enquadra no rol de suas atribuições, observou a necessidade de um regramento mínimo para a implementação da proposta legislativa, em homenagem aos princípios da ampla divulgação, igualdade de tratamento dos interesses e lisura ao processo de contratação que transcrevo abaixo. Então, eles sugerem aqui, e aí a gente já colocou como emenda, né, a adaptação do projeto, né, essa é uma sugestão, né, a proposta. Primeiro, as pessoas portadoras de necessidades especiais têm que atender o acesso a essas pessoas, as pessoas idosas e as crianças, atender também o acesso a essas pessoas nesse espaço que vai, porventura, ser apadrinhado aí por uma pessoa física ou jurídica do patrimônio público, né? A maior quantidade de utilidades reversíveis ao patrimônio público, né? Maior quantidade de utilidades, então, no caso da implantação de uma academia, parque, descrever quantos equipamentos, o volume de peças colocadas à disposição nesse espaço público, menor prazo para a implementação do projeto e maior prazo de sua manutenção, então estabelecer datas, né, na hora de promover aí, o convênio, né, e comprovação efetiva da participação da comunidade circunvizinha da área adotada no projeto e também a destinação de área específica para a recuperação da vegetação nativa. Então, esses itens devem estar contemplando, né, no mínimo na hora da construção da parceria, né, para fazer com que realmente o atendimento ele aconteça com maior eficiência e com maior robustez. Então, nesse caso, no entanto, em acolhimento às considerações manifestadas pelos órgãos do Executivo consultados, julgo necessário aprimoramento por meio de emendas modificativas e aditivas, com o fito de, garantir nos projetos arquitetônicos dos espaços e equipamentos públicos a serem apadrinhados a acessibilidade e segurança para pessoas com deficiência, idosos e crianças, estabelecer critérios para concessão e renovação do termo de apadrinhamento e fazendo que constem em decreto e, terceiro, pautar diretrizes para que as parcerias se deem sob preceitos da gestão democrática. Então, pelo exposto do âmbito desse colegiado, com foco nos regimentais artigos 72, inciso 1, 144, inciso 1º, e artigo 209, inciso 1º, e artigo 210, inciso 2º, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei de número 338/2022, com as emendas modificativas e aditivas que ora apresento, reservada a análise do mérito às comissões permanentes afetas à espécie, assim designadas no despacho inicial, aposto na página 4 dos autos eletrônicos. Projeto de Lei 338/2022, de autoria do deputado Nilson Belando, que institui o apadrinhamento de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esportes pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. O deputado Volney apresentou o seu relatório pela admissibilidade da matéria com emendas modificativas e emendas aditivas. Eu coloco em discussão o projeto de lei em votação. Os deputados que aprovam o relatório com as emendas aditivas e modificativas permaneçam como se encontra. Está aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei de número 58/2023. Trata-se do projeto de lei de número 58/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que almeja alterar o artigo 10 da lei de número 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto sobre transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, e adotar outras providências.
Com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, transcrevo trechos da justificação do autor nos seguintes termos. A Lei de número 13.136, de 25 de novembro de 2004, estabelece no seu inciso 3º do artigo 10 a hipótese de isenção para pagamento do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD, para os herdeiros, legatários ou donatários que forem aquinhoados com um único bem imóvel, desde que cumulativamente este bem se destine à moradia própria do beneficiário, que ele não possua qualquer outro bem imóvel e que o valor total do bem não ultrapasse a soma de R$20 mil. Ocorre que o valor estipulado na linha C do referido dispositivo não sofreu qualquer atualização desde a entrada em vigor da norma no ano de 2004, fazendo com que a valorização imobiliária desde 2004 até hoje torne improvável o proveito do benefício, ainda que o eventual beneficiário satisfaça as demais condições. A proposição foi diligenciada à Procuradoria-Geral do Estado, PGE, e à Secretaria do Estado da Fazenda, para que suas manifestações pudessem subsidiar esta relatoria. Em resposta ao diligenciamento, foi acostada aos autos a manifestação da PGE, que inicialmente verificou a constitucionalidade formal do projeto, apontando, todavia, desacordo da norma almejada com as exigências listadas na Lei de número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o aumento da faixa de isenção a acarretaria em renúncia de receita. O órgão ainda questiona a atribuição de responsabilidade pretendida pelo parágrafo 2º do artigo 10 da proposta, o qual entende macular o princípio da separação dos poderes positivado no artigo 2º do artigo 10 da proposição. Convergente com a PGE, a Secretaria de Estado da Fazenda anotou que o projeto de lei, ao visar ampliação da isenção, implica a renúncia de receita tributária e que é obrigatório a apresentação de estimativa do impacto orçamentário financeiro e das medidas de compensação nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do voto. Nessa fase do processo legislativo, cabe analisar a matéria quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Procedendo à análise da matéria, no que concerne à constitucionalidade formal, verifico que foi apresentada por meio de espécie normativa adequada, qual seja projeto de lei ordinária. Ainda no que toca à constitucionalidade sobre o prisma formal, observo que a iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. De outro norte, a matéria em estudo encontra-se alicerçada também na Carta Estadual, conforme o inciso 1º do artigo 39, que estabelece a competência deste poder para legislar, com a sanção do governador, sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre sistema tributário, a arrecadação e distribuição de rendas. No que atina à constitucionalidade material, eu entendo necessário considerar as observações obtidas nas diligências encaminhadas à Secretaria de Estado da Fazenda e à Procuradoria-Geral do Estado, que se alinham quanto à renúncia de receita configurada na alteração do limite máximo presente no artigo 10, inciso 3º, a linha C, da Lei de número 13.136 de 2004. Isso posto ainda que, meritosa a intenção da proposta em exame, ao projetar aumento de isenção de tributos, é imperioso obedecer o artigo 133 do ato das disposições constitucionais transitórias da Carta Magna, que explicita que, abre aspas, a proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, fecha aspas, sob pena de inconstitucionalidade formal. Entendo assim que, por tratar de matéria tributária que acarretará impacto orçamentário e estar desprovido das informações exigidas nessas circunstâncias, mesmo que é meritosa a matéria, né,
o PL 58/2023 não merece prosperar por apresentar vício de inconstitucionalidade formal. Frente ao exposto, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0058 de 2023. Então, bem claro, né? Tem mérito, é de interesse da nossa sociedade. Eu acho que isso cabe realmente ser discutido, mas nesse momento eu vejo que ele não atende, né, à nossa Constituição. Sendo assim, o projeto ele teria que partir, e aí a minha sugestão é de que o governo faça um encaminhamento quanto a uma proposta para esta Casa Legislativa. Projeto de Lei 058/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, que altera o artigo 10 da Lei 13.136 de 2004, que dispõe sobre o imposto de transmissão, causa-morte, doação de bens e qualquer outro direitos. Eu coloco em discussão o voto do relator Volney Veio pela admissibilidade da matéria pela inconstitucionalidade. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Ana, que é mulher. Só para pontuar que a nossa Secretaria da Fazenda já documentou, já formalizou até na resposta do pedido de diligência que pretende elaborar um pacote tributário que abranja essa questão. Eu peço vistas da matéria, presidente. Vista concedida ao deputado Napoleão, mas em virtude do voto do deputado Volney, eu vou pedir aqui para a deputada Ana, que isso é uma matéria de extrema importância, principalmente as pessoas de baixa renda que recebem uma casinha com o falecimento do seu ente querido, o pai ou a mãe ou até a esposa, e não tem condições, e esse valor de 20 mil ele está desatualizado há muitos anos. Eu sou advogado e sei do sofrimento que daí muitas vezes as pessoas ficam na ilegalidade, não fazem o seu inventário porque não tem condições de arcar. E o valor de 35 aqui que o Lucas colocou, que é louvável o projeto dele, já falou o deputado Volney, ele é um valor hoje que é o valor do apartamento, da casinha mais barata no Brasil. Então a gente pede esse apelo ao que o governo faça isso imediatamente e está com vista concedida ao deputado Napoleão. Dando continuidade, relatório e voto do projeto 173/2023. Esse vem ao exame dessa Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei autuado sob o número 173/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz, que busca instituir no âmbito do Estado de Santa Catarina política pública de incentivo à agricultura de precisão, redigindo em 5 artigos. Visando a melhor compreensão da matéria, trago a colação, a justificação do autor como segue. A agricultura de precisão é uma prática que permite aos produtores rurais utilizar tecnologias avançadas para melhorar a eficiência da produção agrícola, reduzir o impacto ambiental e aumentar a rentabilidade das atividades agropecuárias. Dessa forma, a presente proposta de lei tem como objetivo incentivar a adoção de tecnologias de precisão na produção agropecuária, promovendo a modernização e a sustentabilidade da agricultura. Por fim, ao incentivar a adoção de tecnologias de precisão na agricultura, estaremos fomentando a inovação e o desenvolvimento tecnológico no setor agrícola de Santa Catarina, através do estímulo à pesquisa e da parceria com instituições públicas e privadas. Poderemos impulsionar o avanço tecnológico, aprimorar as práticas agrícolas e promover a competitividade dos produtores locais. Isso resultará em benefícios econômicos significativos, gerando empregos, aumentando a renda rural e fortalecendo a economia do Estado como um todo. Do voto. Com efeito, compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados nesse Parlamento, dos quais não observei óbice a regimental tramitação. No caso em tela, a Lei Nacional de número 14475, de 13 de dezembro de 2022, é o marco regulatório inicial da agricultura de precisão, dando forma aos fundamentos básicos para a utilização de políticas públicas, tanto pela União quanto pelos Estados, visando a sustentabilidade da produção agropecuária por meio de inovação tecnológica, agregando valor à cadeia produtiva. Parece, portanto, razoável que o Estado de Santa Catarina pode exercer sua competência legislativa suplementar para tratar da matéria objeto do projeto de lei em apreciação. Ante o exposto, então, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade
da regimental tramitação do projeto de lei de número 173 de 2023. É isso, senhor presidente. Projeto de Lei 173/2023, deputado Oscar Gutz, que institui a política estadual de incentivo à agricultura de precisão no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Deputado Volney Weber, relator da matéria, trouxe o voto pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório do projeto de Lei 173/2023. Relatório e voto a mensagem de veto de número 83/2023. Com fulcro no inciso, é do relatório, né? Com fulcro no inciso 4º do artigo 130 do regimento interno desse poder, fui designado no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça para relatar a mensagem de veto de número 82/2023, lida no expediente da sessão ordinária do dia 8 de março de 2023, por meio da qual Sua Excelência, o Governador do Estado, comunica o veto total ao autógrafo do projeto de lei de número 0289 de 2019, do meu então colega de bancada, deputado Valdir Cobalcini, por entendê-lo inconstitucional e contrário ao interesse público, com fundamento nas manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, Diretoria do Tesouro, Diretoria de Administração Tributária, Política Científica e Secretaria da Fazenda, o senhor governador do Estado fundamenta as razões do veto nestes termos. O PL 289/2019, ao pretender prorrogar na forma que especifica o prazo de pagamento do imposto sobre operações relativas às circulações de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, devido por contribuinte atingido por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise a sua atividade comercial, está eivado de inconstitucionalidade formal, uma vez que o benefício fiscal pretendido não está autorizado por prévia deliberação dos Estados e do Distrito Federal, ofendendo assim o disposto na linha G do inciso 13º, no caput do artigo 131 da Constituição do Estado, página 1, na página 1. Do voto, passo a análise da admissibilidade de tramitação da mensagem de veto epigrafada, bem como ao exame do seu mérito nos termos do regimento interno dessa Casa. Nesse sentido, verifico que a mensagem de veto atende aos requisitos formais para a sua admissibilidade, sendo apta a regular tramitação nesta Casa Legislativa. Adentrando efetivamente no mérito da matéria em estudo, verifico que as razões para o veto total do autor do projeto de lei 289/2019 pelo senhor governador do Estado são pertinentes pelos fundamentos que passo a explanar. A Constituição Federal determina que cabe aos Estados regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Tal restrição constitucional imposta aos Estados membros e ao Distrito Federal é legitimada em nome do Pacto Federativo. A deliberação dos Estados de que trata o referido dispositivo se efetiva por meio de convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, o qual promove estudos visando aprimorar a administração tributária do Sistema Tributário Nacional, prevê que o Estado pode prorrogar por até 3 meses o recolhimento do ICMS nos casos semelhantes ao previsto PL. Eis que, todavia, o autógrafo do projeto 289/2019, em seu artigo 1º, caput, proteja a dilatação de tal prazo para 24 meses, e há um grupo distinto de contribuintes, o que não encontra amparo no referido convênio. Há, no entanto, nos autos o debate no sentido de questionar se a dilatação do prazo por 2 anos para pagamento de ICMS, como proposto pela matéria em estudo, caracterizaria ou não benefício fiscal, de modo a precisar cumprir os requisitos exigidos pela Carta Magna e pela Lei Complementar Nacional de número 2475. No tocante a este ponto, é sabido que ativos financeiros na forma de dinheiro ou crédito perdem valor caso não sejam corrigidos. No que se depreende da proposta, o valor nominal
do saldo devedor do contribuinte beneficiado, com a presente prorrogação do prazo para pagamento do tributo, continuaria de fato o mesmo. No entanto, seu valor real, ou seja, quando descontado o efeito da inflação no período, seria inevitavelmente menor. Essa diferença configuraria, ao meu ver, benefício fiscal indireto para o contribuinte, em detrimento de prejuízo para a arrecadação do Tesouro Estadual. Nesse caso, a legislação vigente é ainda mais restritiva, quando o artigo 113 da ADCT, da Constituição Federal, enuncia que, abre aspas, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Nesse contexto, em que pese o mérito da proposição, nenhuma das condições constitucionais ou legais elencadas foi satisfeita. Assim, entendo que a lei proposta ao conceder ampliação de prazo de recolhimento do ICMS, além dos limites autorizados pelo Convênio ICMS 181 de 2017, caracteriza-se como benefício fiscal e, portanto, está sujeita à autorização expressa do CONFAS, mediante convênio específico celebrado nos termos da Lei Complementar Nacional 24/1975, consoante a linha G do inciso 12º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, e, por simetria, o disposto na linha G do inciso 13º do artigo 131 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto 0082/2023 e no mérito pela manutenção do veto total oposto no autógrafo do projeto de lei 289/2019, estando a matéria apta à superior deliberação do plenário dessa Assembleia Legislativa. Mas fazendo já ainda um breve comentário, penso que é meritoso. Também existe as divergências de constitucionalidade, se analisar de diversas maneiras, né? Como um advogado enxerga de um jeito, outro enxerga do outro. Não fosse assim, não precisaria juiz, né? Porque já estaria resolvido só com o entendimento dos advogados. Mas se lê a lei de diversas formas, no meu entendimento. Eu penso que aqui cabe sim o governo do Estado fazer um encaminhamento de um projeto, uma sugestão, podemos alinhar uma proposta e que venha do governo, fazendo com que se crie um programa de incentivo para quando que uma catástrofe ou algo parecido, se busque um recurso subsidiado, tanto pelo BADESC ou BRDE, com um programa de Estado, mas que não venha a usar como um benefício o próprio ICMS. Uma vez de que, se a empresa foi prejudicada ou brutalmente prejudicada, ela também não tem faturamento. Não tendo faturamento, não tem ICMS para ser beneficiado. Então, veja só, eu acho que num caso desse, deveria se buscar, né, um programa diferenciado de incentivo financeiro através de uma linha financeira do próprio Estado. Então, enfim, é isso, senhor presidente. Mensagem de veto 082 de 2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 289 de 2019, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento do ICMS, devido por estabelecimento que comprovadamente tenha sido atingido por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial. A mensagem é relatada pelo deputado Volney Weber, o qual traz admissibilidade pela manutenção total do veto. Eu coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório pela manutenção do veto 082 de 2023. Muito obrigado, deputado Volney Weber, já relatou todos os projetos. Agora eu passo para o deputado Fabiano da Luz. Não tá, que saiu. Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas deputados, deputada Ana Campagnolo, a todos que nos acompanham. Eu retiro de pauta o 142 de 2020, senhor presidente, e faço aqui 3 projetos em regime de diligência. Então, conforme
o deputado Márcio Machado, vou usar a expressão dele, peço a vênia dos colegas para relatar os 3 projetos aqui conjuntamente. Projeto de lei 141/2023, o deputado Neudi Sareta, que pretende declarar de utilidade pública a Associação Mesquita de Esporte e Cultura de Araranguá e altera o anexo da lei que consolida os atos normativos para que o autor promova a busca dos documentos faltantes. Também o projeto de lei 147/2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que pretende dispor sobre a Associação de Mútuo Socorro, estendendo as normas de proteção do consumidor aos respectivos filiados, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão do tema. Julgo procedente o diligenciamento nesse contexto à Casa Civil, para que traga aos autos as manifestações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, do PROCON e também da Procuradoria-Geral do Estado. E também o projeto de lei 171, que é de iniciativa do deputado Vicente Carro Preço, que pretende declarar de utilidade pública o Clube Soroptimista Internacional de Jaraguá do Sul, para que também o autor encaminhe os documentos faltantes a esta casa. Os 3 projetos por diligência, senhor presidente. Projeto 141/2023, 147/2023 e o 160/2023. Horas relatado pelo deputado. 160 não, 140. Não, desculpa, 171, né? 2023. Isso. Todos relatados pelo deputado Volney Weber, Fabiano da Luz, e pediu diligência em todos os 3 projetos. Eu coloquei em discussão os pedidos de diligências. Coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência nos 3 projetos citados. E o projeto de lei 160/2023, que vem lá da região serrana, lá do deputado Pisador de Geada Fria, Domador de Ventani e Parapeito Minuano, que é a turma lá da Serra, né? O projeto de lei altera o anexo 1 da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual do Terço dos Homens, de autoria do deputado Márcio Machado. Nunca tinha ouvido falar desse negócio, deputado. Confesso para o senhor. Que os homens rezam, tudo bem, mas não nesse nível, né? Então, a instituição do Dia Estadual do Terço dos Homens. O senhor é católico, Napoleão? 100% devoto. É? Então vai votar favorável? Com certeza. Corresponde ao critério de alta significação para o segmento religioso que professa a fé católica. E eu sou católico e não sabia desse negócio. Estou faltando na igreja. O Terço dos Homens é um movimento cristão que tem por objetivo engajar todas as gerações de homens devotos de Maria, buscando o fortalecimento da fé e da devoção, com estímulo na formação da família cristã em busca de uma sociedade justa, solidária, comprometida com a dignidade e a espiritualidade do ser humano. A matéria foi lida no expediente dessa casa e o voto referente à constitucionalidade, a matéria está dentro do que precede a lei, de igual modo, no que tange à legalidade e juridicidade, não vislumbrei óbice ao prosseguimento da matéria interna. Entretanto, quanto à técnica legislativa, entendo haver a necessidade de adequações ao texto, conforme a Lei Complementar 589. Entre o exposto, diante da atual situação de que na região serrana isso é algo muito comum, voto pela admissibilidade da matéria com emenda substitutiva global. Projeto de Lei 160/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o anexo 1 da Lei 18.531 de 22, que consolida as leis que dispõem sobre instituições de data festiva e alusiva no âmbito de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual do Terço dos Homens. O voto do deputado Fabiano da Luz é pela aprovação da matéria com uma emenda modificativa. Substitutivo global. Eu coloco em discussão com a palavra o deputado Márcio Machado. Explica para nós aí. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres deputados, deputada Ana, especialmente o deputado Fabiano da Luz. Obrigado pela referência lá da Serra Catarinense. De fato, existe um movimento muito bonito, o Terço dos Homens. E o sistema do Cordeiro ele precisa ser ampliado e incentivado.
para que a gente possa realmente ter nessa egrégora, que são ações fortes, para que a gente possa estar mudando o jogo. O que acontece? Tem um livro maravilhoso da Neil Gulliman, Inteligência Emocional. Quando eu falo o sistema do Cordeiro, são todas as linhas que são da defesa da luz. E na Primeira Guerra Mundial, estavam na frente de batalha. Não, foi no Vietnã. Então, os vietnamitas de um lado e os norte-americanos do outro. E eles estavam pelejando. E, de repente, passam os Hare Krishnas. Krishna, eles cantando e louvando e indo, e passaram no meio deles. Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Rama. E foram. E eles respeitou, e naquele dia não conseguiram dar um tiro. A força que tem a oração. E a neurociência trabalha, e para não me alongar, a neurociência trabalha que quando nós oramos, áreas nobres do cérebro são acionadas. Agora nós não estamos com essas áreas acionadas, porque nós não estamos orando. Mas a hora que nós oramos, áreas nobres são acionadas. Então, o Bigode faz parte, né, meu chefe de gabinete, faz parte, o Cleves Couto, desse grupo maravilhoso em prol de Maria. E eles fazem, de fato, os homens que rezam o terço. De vez em quando estou dirigindo e eu estou escutando ele baixinho, eu acredito que você está orando, rezando o terço nas nossas viagens. Então, fico muito obrigado pela relatoria. E é importante para quem tem esse olhar, né, porque são vários olhares. A sociedade é multicolor, a sociedade ela é multifacetada. Então, que bom que tem esses rapazes que fazem essas orações e que nos ajudam aí a manter um sistema mais forte. Porque a igreja é importante. Obrigado. A egrégora é um movimento. Continua em discussão o projeto de lei 160. Não havendo quem mais queira discutir a matéria, eu coloco em votação o parecer do deputado Fabiano da Luz com substitutivo global. Eu sou rezador também. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Agora eu passo a palavra para o deputado Thiago Zilli para relatar os seus projetos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas, deputada Ana, os deputados, os colegas que estão participando aqui, a imprensa. Presidente, eu gostaria de retirar o primeiro projeto de devolução de vistas que eu tinha colocado em pauta. Nós temos hoje a presença aqui da Cris, da FCDL, né, e nós estamos aprimorando o voto, pedia para retirar esse projeto de pauta. Ok, deputado. 285, né? Isso, 285/2021. Temos também devolução de vistas de 2 projetos aqui, de autoria do deputado Maurício Kudilac, o projeto PL 0383/2021 e também o PL 0384/2021. Na oportunidade, pedimos vistas para poder entender o projeto e a Fiesc se pronunciou que também tinha uma preocupação que poderia prejudicar as empresas na questão dos descartes, então vou devolver sem pronunciamento porque foi um entendimento já superado. Projeto de lei 383/2021 está sendo devolvido às vistas que havia sido solicitado pelo deputado Thiago Zilli, mas continua em vistas com o deputado Fabiano da Luz. Tu havia pedido vistas também esse projeto. Tu devolve... Então tá bom. Então fica em vistas com o deputado Fabiano da Luz. Esse aqui é devolução sem manifestação, né? Isso, esses dois aqui tu devolver do Maurício. Já devolvi? Tá, esse aqui também?
384 também? É isso também. Aí esse aqui é sem manifestação. Esse aqui é sem manifestação, né? Tirar de pauta. E depois outros dois votos. Tá. E também a devolução de vistas do projeto 266/22, de autoria do deputado Pepe Colasso, que dispõe sobre o incentivo à realização da sessão de cinema adaptada a crianças e adolescentes com transtorno espectro autista, né, e suas famílias. Na oportunidade, Pepe, era para entender a matéria da questão das empresas serem obrigadas, mas vou devolver também sem manifestação, porque eu acho que o projeto tem fundamento e essa é a devolução. E também, presidente, o projeto de lei de autoria da deputada Luciana Carminati, 267, né, que altera o artigo 4º e 5º, eu também peço retirada de pauta deste projeto. Retirada de pauta 267-2022. Deixa eu colocar em discussão e votação o projeto de lei 266 de 2023, de autoria do deputado Pepe Colasso, que dispõe sobre o incentivo de realização de sessão de cinema adaptada a criança e adolescente com transtorno espectro autista e suas famílias. O relator dessa matéria foi o deputado Sérgio Guimarães, foi lido na reunião do dia 20/4/2023. O parecer é favorável nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo ora relator à época. Eu coloco em discussão o referido projeto de lei. Em votação, os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer do deputado Sérgio Guimarães ao PL 266/2022. Projeto de lei 0023/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que acrescenta o inciso 19º no artigo 5º da lei 18334 de 2022, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social. Incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências para incluir o apoio da Associação de Pais e Professores do Estado de Santa Catarina, as APPs, nos rolos de ações financiadas pelo fundo. Relatório. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, que tem por escopo acrescentar o inciso 19º ao artigo 5º da Lei 18.334 de 2022, que institui o Fundo Social, a fim de incluir o apoio às associações de pais e professores do Estado de Santa Catarina no rol de ações financiadas pelo referido fundo. Na justificação, o autor destacou que a APP trata-se de uma entidade com objetivos sociais e educativos sem fins econômicos, que se propõe, em regra, a cooperar na solução de problemas inerentes à vida escolar, cooperar na conservação dos prédios e dos equipamentos escolares, propiciando um aprimoramento das condições de trabalho do ensino. Nesse sentido, a proposição segue justificada pelos problemas estruturais verificados nas escolas do Estado de Santa Catarina, que impede, inclusive, os necessários avanços das políticas educacionais. Destacou-se ainda o crescimento da receita do Estado nos últimos anos e a previsão legal de aplicação do Fundo Social. É o voto. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa dos projetos ou emendas apresentadas ao Parlamento. No que toca à constitucionalidade sobre o aspecto formal, saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, qual seja projeto de lei ordinária, não estando arrolada entre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou de qualquer outro órgão constitucional. Merece destaque o fato de que o projeto de lei em tela não visa instituir um fundo ou interferir nas atribuições do Poder Executivo, buscando apenas incluir no rol das ações que podem ser beneficiadas com recursos do Fundo Social, as associações de pais e professores no Estado de Santa Catarina. A própria Lei 18.334 de 2022, que institui o fundo em seu artigo 6º, assegura que a gestão do Fundo Social será realizada pela Secretaria da Fazenda, através da Diretoria de Gestão dos Fundos, que conta com o Conselho Deliberativo composto pelos membros do grupo gestor do governo, cuja função será aprovar os programas e ações a serem financiados pelo fundo. O projeto de lei, portanto, tem por escopo viabilizar o acesso pelas APPs no Fundo Social,
diante do relevante papel historicamente desempenhado por essas associações e seus autores, em prol da qualidade de ensino público catarinense. Cumpre destacar por oportuno que cada associação de pais e professores deve se adequar aos referidos aspectos legais vigentes para ter acesso ao Fundo Social, nos termos da lei e dos demais regulamentos que tratam a matéria. Ante o exposto, com base nos regimentos dos artigos 72.1 e 15º, 144.1, parte inicial 209 e parte final e 210.2, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0023/2023. Só para fazer um breve comentário, demorei um pouco para fazer essa matéria, porque as APPs tinha alguma questão local, uma discussão muito grande, e o que o deputado aqui está propondo não é nem uma criação de nenhuma despesa e nenhum fundo, é colocar a entidade no rol do Fundo Social, daquelas 18 que são elencadas, a PAI e outras modalidades, que ela também possa receber, mediante vistoria pelo governo do Estado, a Fazenda. Então, ele não está criando nenhuma despesa e nenhum benefício, nenhuma despesa para o governo. Então, voto pela admissibilidade do projeto. Projeto de Lei 023/2023, de autoria do deputado Ivan Nats, que acrescenta o inciso 19 ao artigo 5º da Lei 18.334 de 22, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social. Me desculpem. Incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências para incluir o apoio às associações de pais e professores do Estado de Santa Catarina no rol de ações financiadas pelo fundo. Relatado pelo deputado Thiago Zilli, vem com o voto pela admissibilidade do referido projeto de lei. Eu coloco agora em discussão, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 023/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo projeto que eu tenho, próximo e último também, é o projeto de lei 0128/2023, de autoria do deputado Márcio Machado, nosso colega que está aqui, que altera o artigo 9º da lei número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção Animal para os fins de vedar a circulação e a utilização de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado no estado de Santa Catarina. Verifica-se a apresentação de emenda modificativa pelo próprio autor da proposição, com o objetivo de aperfeiçoamento. Assim, o projeto de lei tem por escopo, em síntese, vedar a circulação e a utilização de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado no estado de Santa Catarina. Excetuam-se, contudo, as cavalgadas tradicionalistas, cavalaria de segurança pública, circulação em CTGs, rodeios, festejos, corridas de cavalos e procissões, passeios em charretes e similares, em perímetro urbano, rural e atividade agropecuária no perímetro rural. Na justificação, o autor destaca que os animais, cavalos, burros e mulas, sofrem cargas diárias exaustivas de trabalho, veículo de tração animal, bem como são expostos à situação que configuram inclusive crime de maus tratos. Nesse sentido, compete ao poder público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies e submetam animais à crueldade. No voto, rapidamente, foi verificada a constitucionalidade e todos os aspectos formais. Verifica-se que a Constituição Federal atribui competência aos estados para legislar sobre a fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, conforme dispõe o artigo 24, inciso 6º. Do mesmo modo, prevê, no artigo 10, 6ª Constituição do Estado de Santa Catarina. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos pretextos da Carta Federal e Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. É importante registrar que o artigo 182, inciso 3, determina que incumbe ao Estado proteger a fauna e a flora de práticas que, entre outras situações, submetem animais a tratamento cruel.
Portanto, não há, na espécie, a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos regimentares tocantes a esse órgão fracionário, não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ante o exposto, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do prosseguimento de tramitação processual do projeto de lei número 128/2023, nos termos da emenda modificativa apresentada. Projeto de lei 128 de 2023, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o artigo 9 da lei 18.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de vedar a circulação e utilização de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado do Estado de Santa Catarina. Projeto sob relatoria do deputado Tiago Zilli apresenta uma emenda modificativa, mas traz pela admissibilidade da matéria. Eu coloco em discussão. Deputado Márcio Machado com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimentar o relator, deputado Tiago Zilli, pela agilidade, né, e por esse olhar também pelos animais. Os animais não têm voz, não têm vez. E a questão da tração animal em Santa Catarina é algo que nós precisamos ter esse trabalho e ter também essa ação, esse foco. O que acontece? Para o homem do interior não vai ter problema nenhum. Quer fazer um arado? Tá tudo certo, vai poder fazer um arado com boi, tá tudo bem. Agora, o que acontece? Nessa complexidade que é o trânsito, o cidadão com uma tração animal, ele utiliza o cavalo de forma exaustiva. E depois que não serve mais, é jogado num terreno baldio como uma coisa. Para que você possa ter um cavalo hoje, alimentação, vacina. Aqui o deputado Camilo nos apresenta R$1.000 por mês. Como é que uma família carente vai conseguir manter esse animal? Então ele fica em condições lastimáveis e nós precisamos estar atuando. E em Lages é muito complicado. E não só em Lages, em outras regiões também. Então, agradeço, peço o voto dos nobres deputados para que a gente possa tramitar essa matéria e aí a gente garantir. Márcios, as Forças Armadas têm problema? Não, não tem problema. Eu quero garantir para vocês que esse projeto foi trabalhado por várias mãos, várias protetoras, entidades de proteção animal que esmiuçaram. Não, eles... poderia restringir alguma coisa? Não, a gente pegou, só restringiu isso. Tem os MTG, CTG, pode fazer cavalgada? Pode, é tradição, tá tudo certo. Continua. Agora, vamos focar no que realmente não tem condições de ter um animal andando num trânsito caótico, frenético, e ele ali com uma carga acima do peso, e por isso que é importante ter esse projeto. Eu quero agradecer, deputado, e os nobres colegas também. Deputado, só para complementar, até porque os acidentes que têm acontecido com animais na pista, acidentes gravíssimos, né, porque eles ficam soltos, abandonados, e isso é um problema sério. A gente entende que as pessoas de baixa renda também usavam como sustento, mas hoje com a legislação e com o custo que tem, então o teu projeto vem até proteger essas pessoas e o nosso trânsito. Parabéns. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei 128/2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado com a emenda modificativa, projeto de lei 128/2023 na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, acho que... Senhor presidente, eu acho que passamos em branco no 384/2021, que era igual ao 383, de autoria do deputado Maurício Kudilac, que estabelece as diretrizes e critérios para a utilização dos resíduos de escórias refratários de fundição em processos industriais ou construtivos e adota outras providências. Também foi o caso que a Fiesc tinha pedido para orientação, né, estou devolvendo sem manifestação por entender que não prejudica o comércio catarinense. Projeto de lei 384/2021, de autoria do deputado Maurício Kudilac, que estabelece as diretrizes e critérios para a utilização dos resíduos de escória e refratários de fundição em processos industriais e construtivos e adota outras providências. Deputado Tiago Zilli estava com vistas ao projeto, faz a devolução e permanece o voto de precedência, que é do relator Valdir Cobalcini, qual foi lido na reunião de 9 de 11 de 2021, parecer favorável nos termos da emenda modificativa. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estará aprovado o parecer citado anteriormente. Agradeço ao deputado Tiago Zilli. Passa a palavra para o deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os queridos colegas, deputado Márcio, Volney, Camilo, PP, Tiago Zilli,
nosso querido deputado Fabiano da Luz, Sérgio Guimarães de modo online, e a todos que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição. Eu trago aqui o parecer ao projeto de lei 161/2023. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar, de autoria do deputado Jair Mioto, que altera a legislação alusiva ao calendário oficial de Santa Catarina com o objetivo de instituir o Dia Estadual do Motoclubismo. Na justificação, o autor aduz a matéria como uma forma de homenagear os motoclubes em Santa Catarina, em função da sua contribuição histórica para a cultura do motociclismo e, inclusive, contribuições e ações sem fins lucrativos e voluntariado. Esse é o relatório, passo ao voto. Da análise do projeto de lei sob os preceitos do artigo 72 e 144.1 do Regimento Interno da Assembleia, no que compete a análise da constitucionalidade, entendo pela inexistência de usurpação a iniciativa reservada ao governador do Estado ou afronta aos demais ditames vigentes. Outro sim, entendo que o efeito decorrente da norma visada não contraria a legislação vigente. Ademais, no dia 31 de julho, o próprio autor apresentou uma emenda modificativa com a finalidade de promover a adequação da matéria técnica e também para ajustar a data da homenagem em 19 de outubro. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais dos artigos 72.1 e 15 e 144.1, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei número 161/2023, na forma da emenda modificativa, evento número 3. Esse é o voto, presidente. Projeto de lei 161/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o Dia Estadual do Motoclubismo relativos ao motoclubes e motogrupos. Projeto relatado pelo deputado Napoleão Bernardes, que apresenta uma emenda modificativa e pela sua aprovação. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o projeto de lei 161/2023 com emenda modificativa. Passo a palavra, obrigado, deputado Napoleão. Agora passo a palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente, nobres colegas deputados, público que se faz presente, quem nos assiste de forma online. Estou com alguns projetos na minha relatoria. Projeto de lei 57 de 2023, da lavra da deputada Luciane Carminati, estabelece a exigência de garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres às empresas que contratem com o poder público estadual. Perfunctoriamente, por cima, en passant, analiso que ele é privativo da União, mesmo que fosse concorrente com o Estado, seria privativo do Poder Executivo, mas, para desencargo de consciência, e também foi aprovado um projeto já de lei pelo Senado e pela Câmara Federal, que está em vigor agora a partir do dia 3 de julho de 2023, igualdade salarial. Mas só para desencargo, estou encaminhando para diligências externas, para a Casa Civil, Secretaria de Estado da Fazenda e também a Procuradoria-Geral do Estado. Projeto de lei 57/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que estabelece a exigência de garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres às empresas que contratarem com o poder público estadual. Deputado Márcio Machado, ora relator, apresenta pedido de diligência. Eu coloco em discussão pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se constar aprovado o pedido de diligência ao PL 57/23. Na mesma toada, presidente, o PL 341 de 2022, da deputada Paulinha, no qual consolida as normas que concedem título de utilidade pública estadual ao Lions Clube de Caçador Universidade, solicitando também diligência interna para que junte documentos importantes, como a ata de fundação da entidade, para que realmente possamos fazer tramitar o projeto. Projeto de lei 341/2022, de autoria da deputada Paulinha, para o fim de declarar a utilidade pública estadual o Lions Clube Caçador Universidade. Deputado Márcio Machado apresenta pedido de diligência. Eu coloco em discussão pedido de diligência. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao projeto 341/2022. Senhor presidente, também projeto 168, coautores, deputada Luciane Carminati e deputado Marquito, sobre as leis que instituem datas e eventos alusivos para o calendário oficial do Estado, acrescentando a Semana Estadual do Hip Hop. No aspecto material e formal, não vejo nenhum óbice. O que apresenta apenas é uma emenda substitutiva global no que tange a adequação técnica ao projeto e ante o exposto pela admissibilidade e tramitação do mesmo.
Projeto de Lei 168/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, deputado Marquito, que estabelece o calendário no calendário oficial do Estado, acrescentar os objetivos específicos da Semana Estadual do Hip Hop. Projeto relatado pelo deputado Márcio Machado pela aprovação da matéria. Eu coloquei em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o PL 168/2023. Pois bem, dando continuidade, então, ao projeto de lei 186 de 2023, do deputado Egídio Ferrari, institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e os animais domesticados de estimação, PETs, e a importância da prevenção, zoonoses, enfim, tudo que tange ao tema da proteção animal. Quero ressaltar aqui, lá em Navegantes, nós tivemos a oportunidade de estar eu, deputado Egídio, no Julho Dourado, promovido pela vereadora Sol. Foi um evento muito bonito, muito organizado, no qual nós trabalhamos sobre o tema. E vale ressaltar também, presidente, que agora, dia 22 de novembro, todos estão convidados, nós vamos fazer um encontro estadual de ativistas e protetoras de Santa Catarina e colocar uma carta aberta para o governo do estado sobre a questão das castrações, da proteção, enfim. Então, os deputados também estão convidados e será de grande louvor tê-los, ou pelo menos um pouquinho do evento. E analiso também pela questão formal e material, não há nenhum óbice e meu parecer é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de Lei 186/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, o PETs, e a importância da prevenção de zoonose, a ser realizada anualmente no mês de julho. O projeto foi relatado pelo deputado Márcio Machado e veio pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Presidente, eu só poderia pedir para o autor acrescentar, porque na proposta dele não fala quem vai realizar a campanha, né? Se é órgão público, se é Estado, se é associações, só isso. Eu posso retirar de pauta e fazer um... Ok, está retirado de pauta para fazer essa solicitação do deputado Fabiano da Luz. Normalmente nos projetos é colocado ali, né? Quem é o órgão principal que assume. Dando continuidade, então, com o projeto de lei 155 deste ano, da Lavra, o deputado Vonei Weber, eu peço a vênia, eu vou retirar de pauta. Ok. Muito obrigado, deputado Márcio Machado. Agora eu passo a palavra para o deputado Pepe Colasso para relatar o PLC 004/2023. Vamos estar esperando isso aí. Afirmo rapidinho para te ouvir. Senhor presidente, senhores deputados, apresento no dia de hoje o projeto de lei complementar 0004/2023, de autoria do excelentíssimo deputado Fabiano da Luz, que altera a lei complementar número 773, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Esse projeto ele cuida-se de relatório e voto ao projeto de lei complementar, acima epigrafado, de autoria do deputado Fabiano da Luz e subscrito pelos deputados Marquito, Marcos da Rosa, Sérgio Mota, Lucas Neves, Ivan Nates, Napoleão Bernardes, repórter Sérgio Guimarães, Márcio Machado, Rodrigo Minotto, Padre Pedro, Neudi Sareta, que tem como objetivo alterar a lei complementar número 773, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com o fim de extinguir a contribuição previdenciária de 14% dos pensionistas que superem um salário mínimo nacional. Em síntese, o projeto de lei complementar visa retornar à limitação da contribuição dos servidores inativos e pensionistas do regime próprio de previdência do Estado, apenas aos valores que superem o teto do regime geral de previdência social, hoje fixado em R$ 7.507,49. Destaca-se, porém, que, se aprovado esse projeto, o projeto de lei complementar ele entrará em vigor, deputado Fabiano, apenas em 1º de janeiro de 2024. Tendo em vista isso, diante deste contexto,
antes de emitir parecer conclusivo no âmbito desse colegiado e para um melhor posicionamento, ainda por termos tempo hábil para esta discussão, solicito com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder, a promoção de diligência externa à Secretaria de Estado da Casa Civil e, por meio desta, à Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Administração, IPREV e PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Solicito ainda diligência ao Sintesp, Sinjusc, Sint Santa Catarina, Sindceia, Sintesp, Sindalesc, Simp, Sindifaz e Sindifisco. Esse é o pedido de diligência, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar 004/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a Lei Complementar 773 de 21, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência do servidor do Estado de Santa Catarina e adota as outras providências. Deputado Pepe Colasso trouxe pedido de diligência e eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Tem um termo que diz que só faltou pedir diligência para o pai do Badanha, né? E os outros todos foram incluídos, né, deputado Pepe Colasso. Mas primeiro eu quero... Todos os interessados. Primeiro eu quero agradecer ao deputado Pepe Colasso por trazer esse tema em debate aqui na Assembleia Legislativa. Esse é um projeto que tem uma importância fundamental para Santa Catarina. Não é só para os servidores, é para Santa Catarina. E esse é o ano de fazer o debate dele, porque no próprio projeto de lei nós colocamos a partir de janeiro de 2024. Por quê? Porque esse é o ano que o Estado faz a sua revisão dos incentivos fiscais. E o Estado abre mão de 22 bilhões de reais por ano. E vejam bem, se o governo devolver os 14% para os aposentados, nós estamos falando em 77 mil beneficiados, que vão ter quase 500 milhões de reais a mais por ano, que vão circular no comércio, que vão circular em todos os estabelecimentos, diferente desses 22 bilhões, que basicamente vão para bancos ou para investimentos fora do Estado de Santa Catarina, porque beneficiam grandes empresas. E por que eu junto o desconto dos 14 com os incentivos fiscais? Porque se o governo fizer uma revisão e ele reduzir 2% dos 22 bilhões, ele já tira esse dinheiro para bancar esse 14%. Então nós estamos dizendo de onde o governo vai tirar o recurso, de onde ele vai capitalizar esse recurso que vai devolver para o servidor. E é claro, nós temos um projeto também paralelo, que é o de iniciativa popular, que é feito por todas as entidades sindicais, que está no TRE para a conferência das assinaturas, e a única questão ou problema é que a gente não sabe quando é que ele vai sair do TRE e vir para cá. Quem sabe seja tarde demais. Então, fazer esse projeto rodar, andar aqui dentro, ele também vai forçar o governo a debater esse projeto. E o governador, já na campanha política, falou que ele faria essa revisão dos 14%. E agora, alguns dias atrás, nas redes sociais do próprio governador, um cidadão catarinense interpelou ele com relação à sua posição desses 14%, e ele mais uma vez reafirmou que faria esta revisão. Então, o fato de trazer esse projeto, Pepe, por isso que eu quero lhe agradecer, é porque ele precisa ser debatido esse ano, para que se faça justiça para com os servidores que trabalharam tantos anos e hoje vê parte do seu dinheiro ir embora. Continue em discussão. Só para... Mais algum deputado vai... Só para justificar para o deputado Fabiano aqui o pedido dos órgãos que a gente fez o pedido de diligência, nós pedimos para as secretarias responsáveis do Estado também para ver a questão do impacto financeiro, a vontade do governo de fazer ou não essa discussão aqui na Casa Legislativa, mas também achei importante pedir para os sindicatos, que também são entidades interessadas nesse assunto, para suas manifestações também. Eu quero aqui parabenizar o deputado Fabiano
projeto de extrema importância, juntamente com os nobres colegas que assinaram, e parabenizar o relator, o deputado Pepe Colasso, por trazer essa matéria para o debate e principalmente para ouvir os atores principais, porque por onde nós andamos pelo estado de Santa Catarina, eu estive esse final domingo na cidade da minha mãe, de Urupema, cidade mais fria do Brasil, onde estava presente o deputado Márcio Machado. Lá no interior, 2.500 habitantes, eu fui interpelado pelos professores aposentados na questão desse projeto. Eu acho que o debate é fundamental, eu acho que o deputado Márcio tem um papel fundamental para nos auxiliar aqui na Comissão de Constituição e Justiça, por ser do governo, do partido do governador. O governador, eu acho que é sensível a esse debate, e a gente presencia hoje aqui na CCJ a importância desse projeto, que hoje a casa está cheia em virtude desse debate que estamos abrindo hoje aqui na Assembleia Legislativa, porque foi um dos compromissos do governador, e eu não tenho dúvida que muitos olharam para o governador com esse anseio, porque 14% é muito pesado, muitas vezes é o remédio das pessoas, ou é a luz, ou a água e o gás, que as pessoas que trabalharam por muitos anos hoje são prejudicadas. Minha mãe é professora, aposentada, e volta e meia E o 14%, Camilo, é uma questão que é no dia a dia de todos nós catarinenses. E o deputado Fabiano foi muito feliz que esse dinheiro vai retornar para o comércio dos catarinenses, onde vai gerar mais tributo e volta novamente para o governo. Eu acho que é um debate que tem que ser feito mesmo, e quem sabe através da sensibilidade do governador Jorginho, que está trazendo temas polêmicos. Universidade gratuita hoje vai ser sancionada, é um grande avanço para Santa Catarina. Eu não tenho dúvida que esse projeto também vem para ajudar as pessoas que contribuíram muito com os catarinenses. Então, muito obrigado. Agora eu coloco em votação o pedido de diligência. Não, com a palavra, desculpa, o deputado Volney e depois o deputado Márcio. Muito bem, senhor presidente, deputados, a todos que aqui nos acompanham, eu tenho uma certa preocupação com esta proposta. Em primeiro lugar, que o servidor ele não é culpado pelo sistema ser deficitário. O sistema ele é falido, o sistema ele está ultrapassado. Porém, se buscou 14% para dar uma sobrevida ao próprio sistema da previdência que é do servidor. Mas é lógico que eu penso que até esse recurso deva continuar ficando lá na previdência para dar vida para aqueles que já estão aposentados continuar recebendo seu aposento. Senão, caso contrário, estaria falido. Nós sabemos, eu peço respeito. Eu peço respeito primeiro. Estou comentando, vocês têm oportunidade de depois conversar com a gente, assim como sempre tiveram. Eu tenho uma dúvida de que hoje tem um déficit muito grande que o Estado já cobre a previdência do servidor, que chega em torno de 4, 5 bilhões por ano, certo? Então, eu acredito que esse recurso ele é para investimento dos 7 milhões de catarinenses. Agora, eu defendo sim que o 14% que foi tirado lá atrás, que o governo, na época, fez uma proposta de compensar e não compensou da forma como deveria, Fabiano. Aí sim, nós temos que defender aqui, talvez um aumento dos nossos servidores que foram prejudicados com essa retirada. Um aumento para fazer com que, dando aumento, a contribuição melhora para a Previdência, dando uma sobrevida mais uma vez para a Previdência, que tem que achar outra maneira, porque ela continua sendo deficitária. Ela continua, vamos ser bem verdadeiros, falida. E isso não é culpa do nosso servidor. Isso é culpa do sistema que nunca foi revisado ou construído de uma outra maneira. Porém, que a gente não sabe a receita para isso tudo. Não sabe. Mas é verdadeiro e é fato do desfalque de 4, 5 bilhões por ano para fazer com que o nosso servidor consiga receber o seu aposento. Isso é que sai do cofre do governo do Estado, que é para investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, em todos os segmentos social e assim por diante. Então, eu penso que tem que buscar uma saída. Agora, tirar o 14% da Previdência, me desculpe, vai falir de vez a Previdência e no dia de amanhã, não terá aposento mais. Exemplo de outros estados do nosso país que já passam por isso. Então, nós temos que ser responsáveis aqui, mas, porém, como eu falei, buscar talvez, porque não é a falta do recurso, porque a falta do recurso existe que o governo coloca de uma forma
não legal, eu penso, o recurso para subsidiar o desfalque da Previdência. Mas se der o aumento para o servidor, ele mesmo, contribuindo, ajuda a melhorar a vida da própria sua Previdência. Então, eu defendo aqui de que nós temos que sim ter um sistema que tenha vitalidade, que dê garantia para aqueles que estão hoje não aposentados, que possam visualizar um seguro mais lá na frente. E os que estão, que ele retribua com aumento do salário, mas não tirar da Previdência o 14% e botar de volta, não vai mudar nada. Mas dê o 14% de outra maneira, como aumento de salário. E com isso melhora a contribuição para a própria Previdência, dando a ela uma sobrevida para garantir àqueles que buscam, né, o seu sustento dali hoje, que tanto contribuíram, continuam podendo ter a garantia de receber o seu recurso todo final de mês. Continua em discussão. Deputado Márcio Machado com a palavra. Senhor presidente, eu lembro daquele dia da votação dos 14%. Foi retirado, não com o meu voto e não com o meu silêncio. E a partir desse momento, na toada da eleição do governador, até então candidato, agora governador Jorginho Melo, eu sempre busquei trabalhar nesse sentido, que ele tivesse uma manifestação pública sobre os 14%. E assim ele se manifestou de fazer um reajuste, fazer uma revisão desse valor. E aí, nos bastidores, nós estamos trabalhando muito forte para que ele tenha uma manifestação, para que fale pelo menos um cronograma. Nós vamos tirar 1% aqui, depois aqui, e tal, para que a gente possa ter tranquilidade nessa votação que é importante. O Volney Weber não está errado, né? Mas a gente precisa ter esse retorno, porque é um compromisso de campanha. Não é uma promessa. Promessa é uma coisa que é deixada de lado, mas esse é um compromisso. E o Jorginho, o governador, ele já assumiu esse compromisso e vai acontecer. Agora estamos esperando que dê certo. O projeto é importante? Claro que é importante. Eu assinei. Eu sou da base do governo. Eu assinei. Por quê? Porque eu votei contra e eu entendo que precisa ter essa revisão. E agora, claro, a gente vai conversar e vai dar tudo certo. Vai dar certo. Estamos só esperando o tempo. E eu sei que a gente fica angustiado, porque todo mês está saindo os 14%. Todo mês. Só que esse projeto, quando foi aprovado, era de um salário até o teto do INSS, até 6 mil e poucos. O restante já estava sendo retirado. Então, a gente precisa ter esse debate, que é importante, para que a gente possa realmente ter um posicionamento do governo, de uma vez, para que a gente possa ter o caminho que a gente vai trilhar. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais que discutir a matéria, eu coloco em votação pedir diligência ao projeto de lei complementar 004/2023. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência. Agora eu tenho 2 ofícios para relatar, que é das 2 entidades sociais, que o ofício 014/2022, que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública a Fraternidade Cristã e Doentes e Deficientes Chapecó para a Fraternidade Cristã de Pessoa com Deficiência Chapecó. Eu vou pedir vênia aqui, vou fazer juntos a votação, e o ofício 014/2023 da entidade social do Centro de Apoio à Pessoa Idosa de São Miguel do Oeste, solicitando a alteração que declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade. O relatório e o voto são parecidos, são ambos pela continuidade da tramitação do ofício 014/2023 das entidades citadas, de autoria dessa comissão, pela continuidade da tramitação. Eu coloco em discussão ambos os ofícios. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estará aprovado. Agradeço aos nobres deputados pela comissão, pela 17ª sessão ordinária, e já fica marcada para a próxima sessão em horário regimental. Está encerrado os trabalhos. Muito obrigado e boa semana a todos.